Algumas pessoas vão para a Europa em busca de uma vida melhor. Eu fui lá para servir e para lutar. E essa é a história de como um professor brasileiro, que ficou desempregado durante a pandemia, acabou vestindo o uniforme da Legião Estrangeira Francesa. E mais do que isso, é a história de como tudo que eu perdi, tudo que eu vivi e tudo que eu sofri me transformou completamente. Porque às vezes parece que a vida precisa te quebrar para você aprender a sobreviver. Antes da França, dos fuzis do uniforme, eu era professor de física e matemática. Eu dava aula em cursinhos pré-vestibulares e preparatórios para concurso. É uma modalidade que paga bem mais pelas horas-aulas, mas, em compensação, há pouca estabilidade. Eu gostava daquele tipo de preparação e também era bom ver, no final do ano, os alunos sendo aprovados, passando no concurso dos sonhos ou no curso da faculdade que desejavam aí. Bom, a vitória e o mérito era deles, mas sabe aquela sensação de dever cumprido vendo a realização deles? Era assim que eu me sentia. E eu sempre acreditei que o conhecimento é a melhor arma contra o sistema, independente do tipo de conhecimento. Mas quando a pandemia chegou e tudo começou a parar, os cursinhos fecharam, as aulas na modalidade presencial também, e aí a minha renda diminuiu muito, pois com as aulas online, se antes eu dava várias aulas para várias turmas, agora bastava uma única aula online e aí eu já abrangi um grande número de turmas. E o que eu estava ganhando não era suficiente para sustentar minha família. Meus pais tinham uma empresa que com a pandemia também não ia lá essas coisas. Então, para complementar a renda e para ajudar eles, eu comecei a trabalhar na empresa, para ajudar a segurar a barra e sustentar a empresa na hora da crise, né? Comecei a organizar, ajudar como eu podia, tentei fazer tudo do jeito certo, pagar os impostos, regularizar o que não estava certo, tudo, e seguir as regras. Da maneira que eu sempre fiz, mas no Brasil, sabe como é, né? Parece que joga limpo a maioria das vezes e coloca para trás. E a empresa acabou falindo. E junto com ela, meu chão também caiu. E é difícil admitir, mas houve dias em que eu pensei que tudo que eu tinha feito na minha vida, até aquele momento, não serviu para nada. Mas no meio dessa loucura toda, algo dentro de mim renasceu. Desde criança eu tinha um sonho de ser soldado, de ser militar. Quando eu me alistei no Exército Brasileiro, eu fui dispensado. Na época, eu não sabia. Aqui no meu estado, quando você é do interior e se alista no interior, você recebe baixa automaticamente. E aí, para servir de verdade, só quem se alista na capital ou em algumas cidades que tem tiro de guerra. Foi ruim aceitar isso, mas continuei minha vida. Dei aulas, trabalhei, mas aquele sonho ficou guardado. Parece que esperando o momento certo. E a vida parece que empurrou ele de volta na minha cara. E como estava tudo desmoronando, eu pensei, ou eu faço acontecer agora, ou não vai acontecer nunca. E se é para se reinventar e começar do zero, então que seja de verdade. Foi aí que eu decidi sair do país. Fui para Portugal, sem luxo, sem planos grandiosos, apenas com um desejo de recomeçar. Lá eu comecei a trabalhar em restaurantes, lavava prato, limpava mesas, atendia, carregava caixas. Depois eu fui para as torres de telecomunicação. Eu subia dezenas de metros todos os dias para montar umas estruturas que ficam lá no topo para ajudar o pessoal que vai dar manutenção nas torres, né? Era perigoso, era cansativo, mas foi ali pendurado no alto de uma torre, com aquele vento gelado batendo na minha cara, que eu entendi algo. Ninguém veio me salvar, ninguém. Ou eu me levantava por conta própria, ou eu ia morrer como estava. E antes de trabalhar, todos os dias, eu treinava, eu corria, fazia barra, fazia flexão, fazia exercício de resistência. E também trabalhando nos restaurantes, né, fazendo um biscate, como diz os portugueses, né, que é o nosso bico. Eu aproveitava para praticar idiomas. Eu treinava inglês, treinava francês, treinava espanhol, dependendo da nacionalidade do cliente, a gente fazia o que podia para se comunicar. Eu tinha que estar pronto para qualquer situação, mas toda noite, cansado, e quando eu ia dormir, eu ficava pensando, Legião Estrangeira Francesa. Eu já conhecia a Legião Estrangeira e eu já pesquisava ela desde da minha adolescência. Eu não falava para ninguém porque todo mundo ia achar que era loucura. A Legião, eu achava que era o último lugar onde ainda existia honra, disciplina e propósito. E lá eu poderia mudar a minha vida e a vida da minha família. E era isso que eu queria para mim. Então, eu juntei uma grana,
lá em Portugal. Paguei umas contas que eu tinha aqui no Brasil e com o pouco dinheiro que sobrou, peguei um trem e fui para a França. Com uma mochila, um sonho e uma decisão. Ou eu passo, ou eu morro tentando. Eu vou ter que virar legionário de qualquer jeito. E a Legião é outra realidade. Lá ninguém quer saber o seu sobrenome, sua história, ou o que você foi. A primeira coisa que eles tiram de você é a sua identidade. E é a partir dali que você deixa de ser quem você era e começa a ser quem você precisa ser. Durante a formação, que dura em média 4 meses, todo o processo, uma média de 4 meses, é frio, é dor, é disciplina, é renúncia. É como eles dizem, a alma é sua, mas o corpo é nosso. Você marcha quilômetros, subindo, descendo montanhas, mochilas, equipamentos nas costas. Bom, tem dia que facilmente pode pesar mais de 30 quilos o seu equipamento. A gente aprende a dormir pouco, comer rápido, aprende a sobreviver com o mínimo. Aquele treinamento, ele desmonta você e reconstrói. Eu vi homens fortes e grandes chorarem e vi outros desistirem nas primeiras semanas. E eu aprendi que o seu corpo só vai até onde a sua mente permite. Mas foi ali que eu entendi algo que carrega até hoje. A disciplina é a verdadeira liberdade. A Legião não me ensinou só a lutar, me ensinou a existir sem depender do que eu tenho e depender apenas do que eu sou. Mas um soldado também aprende quais batalhas ele precisa lutar. Quando eu me tornei legionário de primeira classe, prestes a ir para a primeira missão, recebi a notícia de que a minha mãe tinha piorado e estava internada. Nessa hora eu entendi que a guerra que eu precisava lutar não estava mais na França. Ela estava em casa. Eu comuniquei aos meus superiores que me deram um tipo de férias emergenciais para eu tentar ajudar minha família nessa situação, pois o legionário só pode vir ao Brasil depois de 2 anos de serviço. E eu não tinha esse tempo de serviço ainda. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu conversava com minha mãe, mas toda vez que eu falava em voltar, o quadro dela piorava. Eu conversei lá com meus superiores na França e eles me aconselharam a encerrar meu vínculo com a Legião. Eu tive um prazo longo para decidir o que fazer. E eu fiz uma promessa à minha mãe. Eu só ficaria no Brasil se fosse para trabalhar em algo relacionado à segurança. Ou para aplicar de alguma forma o que eu aprendi na Legião. Coincidência ou destino, eu não sei. Eu sei que aqui na minha cidade foi publicado um edital para concurso e tinha o cargo de guarda civil municipal, hoje promovido à polícia municipal. E aqui na cidade que eu moro. Então eu fiz esse concurso, eu fui aprovado e apesar de preparar as pessoas para concurso, eu nunca tinha feito nenhum. Hoje eu sou guarda civil municipal, voltei para o Brasil após quase 2 anos na Europa, sem glórias, sem medalhas, sem muitos recursos financeiros, mas com a mente e o coração forjados no fogo. Eu tenho esposa, tenho 2 filhos e um objetivo: construir o meu abrigo e uma comunidade sobrevivencialista. Um refúgio para qualquer pessoa que queira se libertar aos poucos desse sistema. Não é um condomínio fechado, mas é um lugar de liberdade, de segurança e propósito para quem acredita que é possível viver em equilíbrio com a natureza e viver do seu trabalho, do que planta, do que cria e do que produz. A Legião, ela me ensinou a sobreviver em cenários de guerra. Agora, eu quero ensinar as pessoas a sobreviver nessa zona de conflito que é a vida moderna. O canal Sobreviver nasceu disso, de um homem comum que aprendeu na marra que sobrevivência não é sobre medo, é sobre liberdade. Aqui eu vou te ensinar tudo o que aprendi, como se preparar, como pensar como um soldado e como reagir quando o desastre chegar. Se você sente que precisa de direção, de disciplina, preparo para a vida, se inscreva no canal e vamos juntos construir essa comunidade sobrevivencialista. Porque viver não é só estar vivo, é continuar procurando alternativas, mesmo quando o mundo inteiro parece que está à beira do colapso. Eu sou Edgar Rafael, ex-legionário, e essa é a minha história e a minha missão: sobreviver. Esteja pronto e seja livre.